Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ayrton Cruz. Eu sou da ABC 71, Soluções de Informática. Somos uma empresa que desenvolve sistema de gestão, ERP voltado para a indústria. Tá? Nossa empresa é nacional e agora, em 2021, estaremos fazendo 50 anos. Estamos aqui, pessoal, juntos para mais um webinar, né? Onde trouxemos aqui 3 convidados ilustres que nos ajudará nesse assunto do webinar, que vamos falar um pouquinho justamente de operação de consignação, né? Então, como o tema foi exposto já, consignação de produto é um bom caminho? Então, neste momento, eu vou apresentar os especialistas, né? Então, estamos aqui. Boa tarde, Solange Santos. Boa tarde. A Solange Santos é a nossa consultora de implantação, especialista aí na área comercial, tá? Boa tarde, Flávio Faria. Oi, Ayrton, boa tarde. Tudo bem? Joia. Boa tarde a todos, pessoal. Flávio Faria também é um consultor especialista de implantação na área fiscal tributária e também o terceiro convidado especialista. Boa tarde, Luiz Alberto, tudo em ordem? Boa tarde a todos. Ficamos felizes com a presença de todos aí no nosso webinar sobre consignação. E Luiz Alberto também, há muito tempo conosco, atua como coordenador de projetos. Então, estamos aqui, eu, o Luiz Alberto, o Flávio e a Solange, né? E como nós vamos falar um pouquinho sobre consignação de produto, que é um bom caminho, né? Ô, Flávio, por gentileza, você poderia, de uma certa forma, bem breve, fazer uma contextualização desse tema para a gente inserir nosso público-alvo, por gentileza. Claro. Bom, pessoal, então, como o Ayrton já adiantou, a gente vai falar hoje sobre a operação de consignação. A gente vai tratar da consignação de produtos entre empresas, né? Porque esse tema pode abranger outras áreas. Bom, a consignação, ela é um arranjo comercial entre um comprador e um vendedor, ou um comprador, ou 2 vendedores, onde uma empresa remete seus produtos para uma outra empresa para que essa possa utilizar esses produtos numa operação de industrialização ou comercialização, tá? A gente vai tratar desses 2 pontos aí. Perfeito. Solange, fica à vontade, Solange. Ok. Então, Flávio, como você disse, né, vamos detalhar essa questão dessa operação. Então, nesse caso, você poderia nos esclarecer qual é a diferença entre uma operação de consignação mercantil e uma operação de consignação industrial? Bom, a consignação mercantil é aquela onde o consignante envia os seus produtos para uma outra empresa com a finalidade de comercialização, ou seja, aquela empresa que está recebendo os produtos, ele vai comercializar aqueles produtos. Já a consignação industrial, ela tem a finalidade, a remessa é feita com a finalidade do uso desse material no processo industrial do adquirente, né, de quem está recebendo essa mercadoria. Vale ressaltar que essas 2 operações elas estão previstas nas legislações, né, tanto federal quanto estadual. Uhum. Ok. Ficou clara a sua explicação, Flávio. Eu acho que todos que estão participando entenderam qual é a diferença entre as 2 operações, né? Mas aí você usou um termo de consignante. Você poderia nos esclarecer qual é o significado desse termo? Então, nessa operação, o consignante é a palavra que a gente usa para caracterizar a empresa que está cedendo seus materiais a um terceiro, né? Então, ele é o proprietário do material e ele é quem vai ceder esse material a um terceiro. Que, no caso, nessa operação, nós temos 2 figuras, né? O consignante, que é o proprietário do material que vai ceder a um terceiro, e nós temos o consignatário, que pode ser uma empresa comercial ou uma indústria, que vai receber esses materiais, como eu já tinha dito, com a finalidade de comercialização ou de utilização desse material no seu processo produtivo. Ô, Flávio, então aqui está falando que é a figura do consignante e consignatário, é isso? Isso mesmo, são as 2 partes envolvidas no processo. Perfeito.
Perfeito. Ok, também entendi a questão da figura do consignatário e do consignante na operação de consignação. Como você havia comentado, essa operação ela está amparada por uma legislação. O que você poderia dizer em relação a isso? Bom, as legislações aí, elas são muitas, né? Visto que essa operação, ela está prevista no Código Civil, no regulamento do ICMS, que é estadual, então a gente pode ter cada estado com o seu próprio regulamento acerca dessa operação, e também na legislação federal. Então, são N aí, né? Temos que lembrar que cada contribuinte, eles têm que seguir a legislação do seu estado, né? Então, cada um vai analisar, verificar o estado onde ele se encontra, para poder verificar a legislação estadual do seu estado, para poder ver como fazer a operação. Essa legislação, algumas dessas legislações determinam, por exemplo, que o consignatário da operação, que é quem recebe a mercadoria, ele fica responsável pela guarda e por garantir como a palavra me fugiu, ele tem que garantir que aquele material, a qualidade daquele produto, né? Então, ele tem responsabilidade. Se por algum motivo, ao término desse período de consignação, se a mercadoria não for vendida, ele está encarregado de retornar esses materiais ao consignatário, e se por algum motivo que ele não conseguir fazer esse retorno, ele fica responsável por pagar o valor que havia sido contratado ou combinado, né, que está destacado por ocasião da nota fiscal de remessa. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, a gente entende que cada uma das partes, né, tem que analisar a legislação para ver o que se aplica a ela na operação que ela vai realizar, seja o consignante ou seja o consignatário, né? Então, como você já nos falou do conceito da operação e também questão sobre a legislação, você poderia nos citar as etapas que é necessário ter nessa operação de consignação? Bom, como eu tinha comentado, a operação ela começa primeiro na parte da negociação entre as partes, né? Tem toda uma questão comercial aí que envolve a operação. Depois de firmado o contrato e definido as bases, a operação ela se inicia por uma emissão de um documento, uma nota fiscal de remessa, né, que é remessa em consignação. O consignante faz a emissão desse documento e remete os materiais para o consignatário. Seja ele uma empresa comercial ou indústria, né, vai receber, seja a finalidade de comercialização ou industrialização. Depois disso, ao término de cada período, por exemplo, a empresa comercial ela vai receber esses materiais, ela vai fazer a venda desses produtos no decorrer do período, e no final do período ela precisa notificar o consignante qual foi a quantidade que ela vendeu daquele produto. E o mesmo vale para a indústria, né? A indústria, ao invés de vender, ele vai fazer o consumo desse material no seu processo produtivo, então ela vai ter que fazer o levantamento de quanto do material enviado foi consumido. Então, notificar, os dois notificarão, então, quem é o consignante para poder ele fazer a emissão da nota fiscal de venda. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, ele faz a remessa. Com relação a essa notificação das quantidades, de acordo com o regulamento de cada estado, o contribuinte ele precisa verificar se existe a previsão de emissão de nota fiscal de retorno simbólico. Então, vou dar um exemplo aí. O consignante remeteu 1.000 unidades de um produto para uma empresa comercial. Ela foi lá e vendeu 500 dessas unidades. Então, a legislação pode prever ou não a emissão de nota fiscal de retorno simbólico. Então, se tiver previsto na legislação, ele vai emitir uma nota fiscal de retorno simbólico dessa quantidade que ele vendeu, ou então simplesmente ele vai notificar isso por qualquer meio, dizendo qual foi a quantidade que ele vendeu. O próximo passo seria o consignatário fazer a emissão da nota fiscal de venda da quantidade que ele foi notificado, né, pela outra parte, que foi consumida ou vendida. Então, o consignatário vendeu 500, ele vai notificar o consignante. Após receber essa nota fiscal de retorno, se ela houver, dependendo, né, da legislação, ou uma simples notificação dessa quantidade, ele vai emitir uma nota fiscal de venda dessa mercadoria,
venda de mercadoria remetida anteriormente em consignação. E aí, então, ele vai fazer essa emissão da nota fiscal de venda. O consignante vai, nesse caso, dar entrada dessa mercadoria no sistema de controle lá. Aí, a gente pode ter uma situação onde o material remetido, ele não foi vendido, né? Não foi vendido e, por algum motivo, pode ser qualquer motivo, o consignante pode estar devolvendo essa mercadoria para o consignante. Então, aí seria a devolução de fato da mercadoria, né? Eu falei agora há pouco da devolução simbólica, essa seria a devolução de fato. Então, o consignatário pode emitir uma nota fiscal retornando os materiais não vendidos. Aí pode ser por N motivos, né? A gente pode ter situações de produto que tem validade, esses produtos podem estar chegando perto da validade ou podem estar vencidos já, então o consignante vai retornar eles para o consignatário, ou, de repente, de comum acordo entre as partes, eles resolvem que esse material tem que retornar, sei lá, não está sendo vendido, não está atingindo as expectativas de venda, então ele faz a emissão da nota fiscal de retorno efetiva nesse caso. Só uma colocação, por gentileza. Flávio, como nós abrimos para perguntas e dúvidas no final do webinar, né? Esse caso que você falou aí da operação, que ela é complexa, né? Por acaso, você, eu acho que mais à frente você vai falar do RP, de módulos, né? Certo. Vou deixar a Solange continuar, mas isso para essa operação toda, né? Dessa figura que você falou, os impactos fiscais, tributários, despejos e tudo mais, né? Requer realmente um RP para fazer esse controle, né? Não tem por onde, né? Ah, sim, é uma operação realmente complexa, né? No mercado, Ayrton, assim, como você falou, eu acredito sim que o ideal seja o uso de um RP para fazer esses controles, tá? No mercado existem vários RPs, né, que podem fazer esse tipo de controle, inclusive os nossos RPs, né, da BT71, eles estão aptos para fazer esse tipo de controle, né? E por que o uso de um RP, né? Existem vários controles que precisam ser feitos, né? A gente precisa falar aí de consistir, as partes elas precisam consistir, por exemplo, as remessas que foram efetuadas com os seus respectivos retornos. Então, precisa haver o cruzamento entre as quantidades remetidas e retornadas, os preços que foram praticados na venda e seu respectivo, na remessa, desculpa, e seu respectivo retorno, os preços que foram praticados na remessa, mais, de repente, o reajuste de preço da remessa com o preço que foi praticado na venda, né? Então, além do controle, de todo o controle quantitativo que é necessário, a gente ainda precisa se preocupar com o controle de valores também, né? Valor monetário da remessa versus o retorno. Além disso, esses controles eles são essenciais porque os contribuintes, no caso aí as duas partes, o consignante e o consignatário, eles precisam prestar essa informação para o fisco, né? Nós temos as obrigações acessórias, por exemplo, no SPED, nos blocos H e bloco K, essas partes elas precisam prestar essa informação das quantidades remetidas, retornadas, o saldo no final de cada período. Então, ao término de cada período, a empresa precisa mandar essas informações para o fisco por meio do SPED fiscal. Perfeito. É isso mesmo, Ayrton. Então, diante do que foi dito, nós podemos ver que é uma operação bem complexa, né? E eu imagino que realmente são necessários vários controles por ambas as partes, tanto do consignante como do consignatário, para poder realizar bem essa tarefa, né? Então, tudo isso que o Flávio falou realmente é um ponto importante no qual as empresas têm que observar antes de adotar esse processo, né? E, como você disse, também entendi que um RP, né, ele é essencial para que faça um real controle dessas operações entre a entrada, a saída e todos esses demais controles do que o Flávio já citou para a gente, né? Mas, Flávio, diante de tudo isso que a gente já falou durante esse processo de consignação, me resta perguntar, né? O processo de consignação é um bom caminho para as empresas? Bom, Solange, essa é uma pergunta
que a gente precisa ser... A avaliação, né, sobre a operação de consignação, ela é particular de cada empresa, né? Existem muitos fatores que precisam ser levados em consideração na hora de responder uma pergunta desse tipo, né? Eu acho que assim, a resposta é meio subjetiva, porque cada um vai analisar as bases para a sua empresa. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a operação de consignação, ela tem toda uma discussão prévia, né, que são de todo, né, as partes elas vão discutir as bases desse contrato. Então, é claro, a empresa vai adotar ou não a operação se as bases estiverem favoráveis para si, né? Cada um tem que analisar se aquela operação vai ser para ela de fato boa. Uma coisa importante na operação de consignação é que, como eu havia comentado lá no começo da nossa conversa, que ela é um arranjo comercial. Então, o intuito da operação de consignação é meio que como se fosse, ele funciona como se fosse uma parceria entre as empresas, né? Então, eu vou dar alguns exemplos, mas a gente pode observar que uma empresa, por exemplo, um consignante, existem empresas que eles não têm unidade comercial, por exemplo. Então, uma empresa que, de repente, ela quer se concentrar na produção, ela pode achar parceiros que possam, por meio da operação de consignação, fazer a venda desses produtos para ela. Tá? Então, essa é uma das situações. Outra coisa que a gente pode ver, para pequenas empresas, às vezes a empresa, quando ela está, uma empresa nova, que está há pouco tempo estabelecida no mercado, de repente não tem um produto já com uma marca estável no mercado ou, né, de amplo conhecimento, às vezes a comercialização desse produto ele pode sofrer certas resistências do mercado, né? Então, às vezes, né, vou dar um exemplo aí, uma dona de casa vai no supermercado numa prateleira, tem lá 2 produtos de uma marca que ela conhece, outra que ela não conhece, ela normalmente vai optar, né? A gente tem aí também uma questão de preço que pode ser levada em consideração, mas quando a gente for falar de produto, só do produto, ela vai provavelmente sempre tender para a marca que ela conhece. Então, por conta disso, as empresas comerciais, elas também vão levar isso em consideração na hora de fazer a escolha sobre qual produto ela vai comprar. Então, às vezes, para uma empresa que está começando, a operação de consignação, ela pode ser muito vantajosa nesse sentido. Talvez um estabelecimento comercial tivesse restrição em comprar o produto dela, em desembolsar um valor para comprar um produto que talvez ela não conheça, para colocar na prateleira da sua loja, do seu supermercado. Agora, tendo essa operação de consignação, que talvez esse material possa chegar para ela sem um custo prévio, talvez isso facilite a aceitação desse produto, ela pode ser facilitada nesse sentido, entendeu? Para a empresa que está comercializando conseguir atingir mais pontos de venda, facilitando, talvez, de alguma maneira, a entrada desse produto por meio da operação de consignação. A gente tem... todo mundo sabe, né, que o investimento em marketing, publicidade, propaganda do seu produto vai tornar o seu produto mais conhecido no mercado e a consequência disso é alavancar a venda, né? Algumas empresas optam por, né, talvez não tenham, né, condições de fazer determinados investimentos, de firmar parcerias para fazer a operação de consignação, né? Talvez ela seja uma saída para essas empresas. E a gente tem que lembrar também que algumas empresas, elas fazem a própria... elas investem no marketing e na comunicação dos produtos que ela tem na sua loja, né? Então, uma empresa comercial, vou usar um exemplo aí, as grandes redes, franquias do varejo, eles fazem muito comercial, né? Então, às vezes, para a indústria, é vantajoso porque se ela conseguir firmar um contrato de consignação com uma empresa
mesmo que nesse primeiro momento ela ainda não consiga fazer a venda, apenas a consignação, para ela já vai ter uma vantagem no sentido de ter o produto dela exposto para um maior número de clientes. A gente sabe que, né, em mais estabelecimentos, então, quanto maior a visibilidade do seu produto, maior é a chance dele conseguir efetivar uma venda, tá? Outros pontos que também podem ser vantajosos, se a gente analisar do ponto de vista do estabelecimento comercial, por exemplo, uma empresa que está se estabelecendo, uma loja que está sendo montada, de repente a pessoa tem um investimento para adquirir todos os produtos que ela deseja, de todas as marcas possíveis para a loja dela, ela pode firmar parcerias com fabricantes de repente, trazer esses produtos para o seu estabelecimento na operação de consignação. Então, ele vai trazer os produtos, não vai ter o custo inicial da compra do produto, então, ele vai ter esses produtos à disposição na sua loja, e só então, só ao final do período, quando ele efetivamente fizer a venda desses produtos, é que ele vai pagar para o fornecedor, né? Então, seriam alguns aspectos também que podem ser vantajosos. Lembrando aqui que na operação de consignação, o produto ele só é pago pelo consignante quando ele é efetivamente vendido ou por ocasião do consumo da mercadoria, né? A gente falou um pouco atrás das operações lá, né? Falei da remessa, do retorno simbólico ou via nota fiscal de retorno e a emissão da nota fiscal de venda. Vale ressaltar que só por ocasião da venda é que o consignante vai fazer o pagamento. Então, para uma empresa que está recebendo essas mercadorias em consignação, pode ser uma vantagem muito boa, né, para ela no mercado, por causa de N fatores, fluxo de caixa, a segurança. Ela não tem segurança de repente comprar um produto que vai ficar encalhado no seu estoque, falar, não sei se eu vou fazer um investimento agora em comprar o seu produto, eu não sei se ele vai ter saída. De repente, tendo a consignação, ele pode falar, não, ok, então o risco é baixo para quem está recebendo a mercadoria em consignação, porque ele não vai ter o desembolso. Se por acaso aquele produto não tiver saída, se ele não conseguir comercializar, ele pode devolver esse material para o fornecedor, né? Então, esses são alguns dos aspectos que a gente pode avaliar aí sobre a operação de consignação. Além disso, a gente tem a outra parte aí, né? A gente está falando da indústria que está produzindo, que é o consignante, a gente tem o consignatário, e a gente também tem a figura do consumidor desses produtos, né? A operação de consignação, ela pode ser muito boa para a pessoa, para o consumidor final nesse caso, porque de repente tem mais facilidade para encontrar o produto, um maior número de estabelecimentos fazendo a venda daquele produto, distribuindo, talvez uma melhora no preço, porque quando você, né, tem esses produtos no maior número, sendo comercializado por um maior número de estabelecimentos, talvez você haja concorrência e talvez a diminuição dos preços. Então, assim, são vários pontos que nos levam a crer que a operação, ela é sim, respondendo a sua pergunta, que ela é sim um bom negócio para ambas as partes. Claro, podem haver exceções? Podem, né? A gente tem que, né, partir do ponto que as bases serão previamente acordadas e que ambas vão cumprir tudo aquilo que foi acordado, né? Então, se o acordo foi bem feito, as empresas cumprirem com aquilo que está sendo acordado, bom, a gente só pode enxergar um sucesso aí na operação para as duas partes, ou para as três, né? Também para o consumidor desses produtos, né? Podemos observar que vai ser vantajoso para todo mundo. Perfeito. Ok, Flávia. Muito obrigada por esse bate-papo aqui, mas ficou bem clara a operação e, como vimos, né, uma operação que ela precisa ser bem analisada em todos os pontos, né, de cada um que vai participar da operação. Então, sim, com certeza. Solange, um adendo aqui, e foi muito bom o que o Flávio ressaltou aí, desse momento da efetivação da operação em consignação, né? Que não é todo mundo que tem esse detalhamento, né? E que momento realmente, de fato, acontece. Como o Flávio citou em poucas palavras aí no finalzinho, né?
quando há remessa, no momento que a empresa faz o consumo, que se efetiva, né, Flávio, a operação de consignação, né? Isso é bem interessante mesmo. Bom, até uma coisa aqui que acho que era importante falar. Claro. A operação em consignação, eu acredito que seja uma operação vantajosa, mas a gente tem que colocar também que as empresas elas têm que tomar certos cuidados, né? Você falou, né, mais uma vez, eu já tinha comentado a questão do contrato, da discussão das bases, né, do contrato estimatório, como ele é chamado, que não só a questão contratual, mas a empresa que, quando ela vai consignar o seu produto, ela tem que tomar precaução de conhecer, né, quem é a empresa para a qual ela vai ceder esses materiais em consignação, como essa empresa trabalha, como é a política da empresa, por quê? Se você, de repente, cede esse material em consignação para um terceiro, que, de repente, sei lá, no mercado pode estava operando de uma maneira incorreta, de repente, problemas com entrega do produto, ele vende e não entrega, ou, de repente, está entregando produto que não está nas condições adequadas de manuseio incorreto, às vezes embalagem, né, problemas com embalagem e tal. Então, assim, de repente é um problema que vai ser acarretado por conta da pessoa que está fazendo a comercialização ou a maneira como ele armazena, como ele guarda o produto, de repente pode gerar um problema que vai estar associado ao produto, à marca dele, ao produto dele, de repente pode estar trazendo para ele uma associação negativa para a marca dele, que na verdade não diz respeito ao produto em si dele, né? Mas pela forma como ele está sendo tratado pelo consignatário. Então, essa é uma preocupação do consignante, né, que ele tem que tomar na hora de fechar essa parceria. E por outro lado, o consignatário que vai, de repente, estar colocando o produto na sua prateleira para vender para o consumidor final, ele tem que certificar antes de que o produto que está sendo oferecido para ele é um produto de qualidade, que talvez a qualidade do produto é atestada, que a validade do produto que está sendo a validade do produto realmente ela está bem estabelecida. Por quê? De repente, essa venda pode estar trazendo para ele depois problemas, com muitas trocas, devoluções de mercadoria, porque o produto não estava na qualidade que dizia que devia estar, né? Então, de repente, pode trazer para ele, para uma loja dele, um problema. De repente, o cliente ficar insatisfeito, às vezes o cara é um cliente dele de outros produtos, mas por conta de um produto que talvez a sua qualidade não seja aquela que ele imaginava que fosse, pode estar trazendo problema para a imagem da loja dele e a perda de clientes. Então, os dois lados precisam conhecer a outra parte, né, para saber, né, quem é o fabricante, quem é o revendedor, para saber se eles seguem, né, as mesmas práticas, as mesmas políticas, para só, então, a gente firmar essa parceria, porque acho que isso é importante para o negócio das duas partes, né? Eu vou fazer um adendo rápido aqui. Como você falou, juntamos a parte comercial com a parte fiscal e tudo mais, né? Quando a gente fala em RP, Solange, nós estamos envolvendo aí vários modos, né? Então, na tua visão, Solange, quais modos estariam quais transações estariam envolvidas dentro do RP? Quais áreas estariam envolvidas para essa operação dentro do RP? Certo. Então, dentro do RP, né, essa operação de consignação, ela envolve vários setores dentro, vamos falar do processo, né? Isso, consequentemente, dentro do RP, ele tem um efeito desde da parte do produto em si, o controle do estoque de mercadorias de terceiro, que entra como uma consignação dentro do seu estoque, né? Quando você, como o Flávio citou, na emissão da nota fiscal, a primeira que é a remessa, essa operação tem que entrar no meu estoque como uma operação de terceiros. Eu não posso, porque o estoque é de terceiros. Eu estou em poder de um estoque de terceiros que eu vou comercializá-lo. Então, isso aí é muito importante na parte do estoque, onde eu vou ter no RP um controle daquilo, que é produto meu e que é produto de terceiros em meu poder, né? Então, a partir desse momento, eu entro a minha parte de vendas, parte comercial. Por quê?
na hora que eu for movimentar, efetivar operações de venda, eu tenho que também fazer o controle daquilo que eu estou movimentando, controlando do estoque de terceiro consignado e do meu estoque de produtos. Então, eu também posso ter dentro do RP toda a estatística de vendas, né? Se eu estou vendendo mais produto meu, se eu estou vendendo mais produto consignado, e ter toda essa estatística e toda essa separação em relação a relatórios, as consultas, ter a facilidade do entendimento. Então, quando eu faço a venda de um produto, como o Flávio citou, eu tenho que ter o controle daquilo, porque depois eu preciso informar ao dono do produto aquilo que eu vendi para que posteriormente, né, seja feita a transação realmente da venda efetiva do produto. E, consequentemente, né, ter toda essa operação interna dentro do sistema. Por isso que a gente visa um RP seria muito essencial nessa operação, né? Ok. Oi, só a Solange falou aí de controles, né? A gente tinha citado a questão de controles no sistema RP. Deixa eu apresentar para vocês aqui, dentro dos nossos RPs que a gente comercializa, né, da PC71, a gente tem tratamento específico para as operações de consignação, tanto por parte do consignante, como por parte do consignatário. Deixa eu apresentar para vocês aqui algumas janelas. À vontade. Onde a gente faz esse controle. Tá. A gente pode fazer esse controle, né? Uhum. Bom, vocês estão visualizando já aí ou ainda não? Sim. Bom. Acho que o Flávio... Você está nos ouvindo, Flávio? Para fazer o controle das mercadorias, a gente... Oi, estou ouvindo. Vocês não? Não, deu uma picotada. Pode continuar. Desculpa, pode continuar. Tá. Então, vamos lá. Essa janela é uma janela onde a gente faz o controle dos materiais que a gente recebeu em consignação. Aqui eu estou usando um exemplo de uma compra em consignação. Então, aqui a gente tem, né, a figura do produto, quem é o produto que eu remeti em consignação, nesse caso que eu recebi, porque eu estou falando do consignatário aqui. Então, eu tenho um controle por número de documento, número de produto, eu tenho aqui as operações que foram realizadas, as remessas e os retornos, as datas que isso ocorreram, quem é o fornecedor desse material, porque eu posso estar recebendo mercadoria em consignação de vários fornecedores, a quantidade que eu recebi, a quantidade que eu retornei, quanto eu tenho no final do período por produto, por documento fiscal. Então, essa seria um controle que é feito por parte do consignatário. E eu tenho aqui também um outro documento que a gente é uma janela similar àquela outra, porém é uma janela para controle das operações de venda em consignação. Tá? Então, essa seria para o controle do consignante. Né? Então, aqui ele pode verificar todos os produtos que ele remeteu em consignação, para quem foram os clientes que ele fez essas remessas, quais foram as quantidades que ele remeteu, por quais documentos foram feitas essas remessas, quais foram as quantidades que já foram retornadas para ele, qual é o saldo que ele tem em poder daqueles clientes ainda. Então, aqui a gente consegue fazer essa mensuração, ter precisão nesses controles, tanto do que foi remetido, do que foi retornado, e os saldos que ainda se encontram em poder do terceiro. Tá? Uhum. É bem completo. Luiz Roberto, você quer fazer algum complemento, por favor? Fica à vontade. Então, até agora a gente não recebeu nenhuma pergunta, tá? Mas quem estiver nos assistindo e depois quiser encaminhar alguma pergunta, pode encaminhar para o nosso e-mail, tá? Que a gente vai tentar responder quem fizer perguntas, tá? Okay. O importante também é que também a consignação e industrialização não existe a venda, mas existe um consumo, e todos esses controles que o Flávio e a Solange falaram, ele faz tanto para o mercantil quanto para a industrialização, tá? Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem encaminhar, estamos à disposição para atendê-los, tá? Ok. Solange e também o Flávio,
querem fazer algum complemento? Fazer um complemento? Como o Luiz já falou, não vieram perguntas nesse momento, né? Já eu vou fazer o início de encerramento. Fique à vontade, Solange, Flávio e Luiz Alberto também. Caso queira perguntar alguma coisa, né? Por favor. Então, eu queria fazer uma adendo. Pode ir lá, vai lá, Luiz. Depois eu queria fazer uma pergunta para o Flávio, assim. A gente, normalmente, o pessoal entende que tem vantagem só por consignatário. O consignante também tem alguma vantagem? Você citou algumas, como, por exemplo, área de marketing e divulgação, tá? Mas também eu entendo que pode ter de embalagem, de processos, que eu não vou precisar embalar, posso vender a granel quando é para a indústria, tá? Então, quais mais vantagens teria para o consignante numa operação industrial, tá? Na operação de consignação industrial, Luiz, a gente pode observar algumas vantagens, né? Primeiro, todo mundo que produz deseja vender, né? Então, assim, quando você firma um contrato com uma empresa, você já tem algumas vantagens no seguinte sentido: você já tem uma expectativa de venda do seu produto, você já tem um consumidor para o seu produto, que em tese é uma vantagem muito boa, né? Porque você firma um contrato com ele, estimando mais ou menos quantidades que serão remetidas por período. A exclusividade em tese, você, por ter um contrato com ele, você teria quase que uma exclusividade no fornecimento de material para aquela empresa. Quando o cara ele vai cotar a cada nova compra, ele pode tender hoje a comprar de A, amanhã do B, depois do C. Quando você tem uma parceria, uma consignação com esse cara, ele meio que acaba tendo um exclusivo seu, né? Ele não vai, se ele tem um contrato com você de consignação, ele não vai a cada período procurar um fornecedor para o seu produto. Então, nesse sentido, pode ser muito vantajoso para o consignante, sim. No caso da consignação industrial, aí, né? A gente falou bastante sobre a consignação mercantil, que naturalmente ela é mais praticada, né? A operação de consignação ela é mais praticada né, na parte comercial, mas para as indústrias, quem é o consignante no caso de uma consignação industrial, ele pode ter melhor planejamento, né, fechei um contrato de consignação por um período de 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Ele pode ter planejamento do que ele precisa produzir. Né, quando você trabalha só com venda, esse mês você pode vender X, amanhã você pode vender Y, depois você pode vender Z. Quando você está falando de uma consignação, pode variar? Pode, mas em tese, você já é uma coisa mais padrão, né? Você vai ter um consumo um pouco mais padrão. Bom, além disso, na questão da consignação industrial, você conhece já seus clientes, tem alguns fatores que mais a gente pode colocar como uma vantagem para o consignante na operação industrial. De repente, a questão da consignação industrial, ele requer menos investimento ao público, ao consumidor final, e de repente pode ser atrativo também para uma indústria, né? Fazer uma consignação de um produto acabado, talvez requeira um pouco mais de investimento na minha área de vendas. Quando eu faço de consignação industrial, talvez eu preciso de um menor imposto de venda, menor investimento nesses setores. Então, talvez o custo operacional como um todo da empresa que pratica a operação de consignação industrial pode ser menor também. Ok. Obrigado pela resposta. Eu acho que deu para entender, né? Perfeito. Ficou bem clara a operação. E como a gente falou, né? Só colocando, então, como nós falamos, a parte do RP é necessário porque essa operação, como nós falamos, desde a parte do meu controle de estoque, né? Desde a parte da operação de notas, envio, retorno, isso depois já vai para a parte fiscal, que também todas essas operações têm que estar, como o Flávio disse, dentro de blocos específicos do meu expédio, que é mercadoria de terceiro, que é consignação. Então, tudo isso o RP tem a possibilidade de tratar e, consequentemente, chegando na parte contábil, onde é o final da operação. Então, nós abrangemos todo esse processo do começo ao fim da cadeia do processo de consignação. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal?
Ok. Então, pessoal, estamos chegando aqui já na parte final. Eu vou fazer um breve encerramento. Então, a princípio, eu gostaria de agradecer a Solange Santos, nossa consultora de implantação, especialista na área comercial. Muito obrigado, Solange. Obrigada eu, pessoal, por esse bate-papo. Muito obrigada. Gostaria também de agradecer ao Flávio Faria, nosso consultor de implantação, especialista na área fiscal tributária. Muito obrigado, Flávio. Bom, eu que agradeço, Ayrton. Obrigado, foi um prazer poder estar com todos aí, nossos ouvintes. Espero que eles tenham gostado. E agradeço também a participação do nosso terceiro convidado, Luiz Alberto, coordenador de projeto. Muito obrigado, Luiz Alberto. Nada, Ayrton. Nós aqui só temos que agradecer, né? E todo mundo, nossos agradecimentos pela participação no nosso web e espero que tenham contribuído com alguma coisa para vocês, tá? Com certeza. Muito obrigado a todos e a todas que participaram com a gente desse novo webinar, né? Por favor, peço que vocês fiquem atentos, nos acessem nas redes sociais, tá? Vocês receberão em breve um link desse webinar gravado, todos vão receber, né? Lembrando que a nossa empresa, a ABC 71, é uma empresa nacional de tecnologia que desenvolve sistemas de gestão ERP voltados para a indústria. Ficamos à disposição, caso tenham dúvidas, por favor, venham nos conhecer. Nossos contatos estão em redes sociais, em sites. E muito obrigado a todos e a todas e uma ótima tarde. Obrigado a todos e a todas.